Um abraço, torcedor de Assis. Um abraço, torcedor de todo o Vale do Paranapanema. A partir de agora, Reinaldo Nunes, o português, comanda Bola na Rede, com todas as informações do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Terceira fase começa neste final de semana. E também a rodada do Brasileirão. Brasileirão que está chegando ao final do primeiro turno. O Botafogo muito próximo de conquistar o título simbólico de campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu sei que a torcida do Corinthians, do São Paulo, estão mais preocupadas com a Copa do Brasil. Sei que a torcida do Palmeiras está mais preocupada com Libertadores da América, mas o Brasileirão prossegue. Neste final de semana, ainda alguém chegará no Botafogo? O Botafogo, depois de muito tempo, conquistará o título do Campeonato Brasileiro? Quando começou o campeonato, fala a verdade, ninguém, nem o mais otimista torcedor do Botafogo, colocaria o Botafogo entre os favoritos. A lista dos favoritos é sempre aquela nos últimos anos. Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Flamengo. São os que têm melhor elenco, não é isso? Mas o Botafogo surpreendeu. Cavalo paraguaio? Terminando já o primeiro turno. Então, acho que não é cavalo paraguaio, não. Grande possibilidade de o Botafogo já conquistar o título simbólico, é verdade, do primeiro turno. Mas já impõe respeito, né? Já impõe respeito. Bom, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo tudo. Quais são os jogos dos times de São Paulo na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Meu amigo Cacaperão, Carlinhos Perandré, está na escuta. Muito obrigado e bom dia. Estou esperando você aqui, meu amigo Carlinhos, para a gente fazer um bate-bola na rede com as suas informações sempre importantes do futebol de Assis, do Vale do Paranapanema e, por que não dizer, paulista e brasileiro. Quem tem uma trajetória como a de Carlinhos Perandré, que percorreu praticamente todos os estádios de São Paulo e vários estados no Campeonato Brasileiro? Ninguém. Então, Carlinhos Perandré, sinta-se convidado quando quiser participar aqui do Bola na Rede. É um espaço democrático, meia hora para falar de futebol, o que acontece dentro do campo e também toda a estrutura fora do campo quando se trata de segunda divisão. Por falar em segunda divisão, vai ter jogo. Já falei ontem, tinha gente acreditando que o Vossen ia ganhar 3 pontos sem jogar, sem lavar roupa, sem sujar roupa que precisasse lavar. Obviamente que isso não acontecerá. Domingo, 15h, tem jogo em São José do Rio Preto. Aliás, jogo difícil. Hoje de manhã eu tive no treino do Vossen, conversando com o técnico Carlinhos. Ele falou, olha, português, eu tenho assistido ao tape dos jogos. Hoje em dia, a tecnologia é impressionante, né? Todos os jogos de todos os times da segunda divisão, você consegue assistir. Todos os jogos. Então, o treinador, caso do Carlinhos, técnico do Vossen, ele tem, durante a semana, separado um tempo para assistir aos jogos do América, que é o adversário do Vossen no domingo, 15h. Já vou dar a letra aqui.
André Coutinho, centroavante do América de Rio Preto. O menino é um raio. É um dos quase artilheiro já do Campeonato Paulista da segunda divisão. Tem 8 gols marcados. 8 gols marcados. Cuidado. Cuidado, que ele é oportunista. Sobrou, ele coloca para dentro. O Carlinhos já sabe disso, já tem assistido aos jogos do América, assistiu vários jogos, principalmente os últimos, e disse que é motivo de preocupação. Tem um ingrediente a mais. O Vossen é o único time invicto no Campeonato Paulista da segunda divisão. E todo mundo quer ganhar do invencível até agora. É a mesma coisa do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Todo mundo quer ganhar do Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, assim como o Vossen, embora não seja líder do Campeonato Brasileiro, é o time que está invencível. É time que não perdeu ainda. E é considerado, apontado, como um dos favoritos a subir para a Série A3. Mas eu tenho dito para muitos torcedores, devagar com andor, que o santo é de barro. Isso é um ditado antigo, mas que é bom sempre a gente usar. Devagar com andor, que o santo é de barro. O Vossen conseguiu atingir o seu primeiro objetivo, que era permanecer na Série B em 2024. Porque vou falar uma coisa, se não conseguisse esse objetivo, ia ser difícil superar o trauma. Ia ser difícil superar o trauma. Mas o primeiro objetivo foi alcançado. O time continua na Série B. São 16 times apenas na Série B. E o ano que vem, na Série B, calma que nós vamos chegar na possibilidade de acesso. Mas eu estou falando na Série B, nós já teremos jogadores em Assis acima de 23 anos de idade. Não sabemos ainda se poderão ser inscritos 3, 5, se o time inteiro. Pelo menos foi o que me disse o presidente da federação quando esteve aqui em Assis para receber o título de cidadão assisense. Ele falou, olha, Xará, o ano que vem vocês poderão ver no estádio jogadores com idade acima de 23 anos, porque a Série B deverá ser alterada. Deverá haver limite de idade para os times que disputarem a última divisão, a Série B2. Então, já tivemos entre aspas, acesso, né? Já não estamos mais na última divisão, estamos na penúltima divisão. E quando eu falei devagar com andor, porque o santo é de barro, porque da mesma maneira que a torcida do Vossen está muito confiante da possibilidade de acesso, tem muito time confiante também. E tem muito mais torcida confiante ainda, a ver pelo número de torcedores que têm comparecido aos jogos. Em Araras, o número de torcedores tem sido muito bom. União São João de Araras já disputou a primeira divisão. O Nacional não tem público, mas é um time da capital, um time de tradição. O Rio Branco de Americana já disputou a primeira divisão. O Penapolense também. E tem tido público maior do que em Assis. União Agrícola Barbarense também é um time de tradição. Carlinhos Perandré se lembra. Em 1984, quadrangular final, Vossen, União Agrícola Barbarense, Noroeste e Paulista de Jundiaí. Ou seja, desde 84, mas União Barbarense teve muito acesso e muita queda. Grêmio São Carlense já conseguiu acesso. Catanduva tem um investimento grande. Jabaquara de Santos está motivado. Independente de Limeira, tem o time do PC que joga por uma bola. Do PC e do Carlos Alberto Seixas, né? A dupla
que trabalhou no Vossen, está lá no Independente de Limeira, que é a terra do PC. Taquaritinga foi talvez o melhor time que jogou em Assis. Taquaritinga e Penapolense. E o Taquaritinga tem arrastado 2.000 torcedores em cada jogo no seu estádio, no Taquarão. Então, a torcida de Taquaritinga acredita que é o ano também do time subir. São José dos Campos tem apoiado o Joseense. E o Joseense está na briga também pelo acesso. Assim como o 15 de Jaú, que há muitos anos tem colocado um público extraordinário no estádio Zezinho Magalhães, mas o time vinha parando logo na primeira, segunda fase. Agora está na terceira fase. O time está motivado, tem uma torcida, tem infraestrutura, tem dinheiro, tem elenco. Então não dá para menosprezar os demais adversários. Todos são qualificados para brigar pelo título. E o 15 de Jaú tem o técnico Campagnolo, que já subiu a Matonense, subiu o Grêmio Prudente. É um técnico traquejado e que conhece a divisão. Francana disputou a primeira divisão há muito tempo. Em Franca, um bom público. Apesar de Franca ser a cidade do basquete, mas a Francana leva um bom número de torcedores ao Lancha Filho. O SCA Brasil é time de empresa, então não importa muito a presença da torcida, mas é um time de estrutura. O América de São José do Rio Preto, que é o adversário do Vossen. Está todo mundo achando que o América está caindo pelas tabelas? Está classificado entre os 16. Mesmo com os problemas financeiros, com salário atrasado, com dificuldades de alimentação, de hospedagem, etc. Mas o time está motivado. Quando entra em campo, quando a bola rola, não tem salário atrasado, não tem fome, não tem colchão duro. Não é o colchão duro da comida, é o colchão duro da pensão, né? Quando a bola rola, não tem mais favoritos. São 16 times qualificados para brigar pelo acesso e pelo título da segunda divisão. E o Vossen que vem confirmando tudo aquilo que a diretoria planejou. Com exceção, repito, já falei ontem e vou insistir nisso. Acho que a torcida ainda tem sido muito pequena nos jogos do Vossen. Se você vê na última partida que o time manteve a invencibilidade, comemorou a liderança do seu grupo na segunda fase, a classificação ratificada para a terceira fase, 650 pagantes, é muito pouco. É muito pouco torcedor. É muito pouco torcedor. Então, precisamos, obviamente, mudar a estratégia e fazer algo para afastar esse estigma que a torcida não gosta do futebol. Claro que gosta. Já tivemos jogos na década de 80, me lembro, jogos do Marcelino de Souza com 4.000 torcedores no meio de semana. Me lembro do jogo Vossen em Tanabi, um jogo decisivo. Quarta-feira, dia de semana, 4.000 torcedores no estádio Marcelino de Souza. E agora, um público tão pequeno como os que a gente tem registrado no estádio Tonicão, está na hora das empresas que patrocinam comprar ingressos, distribuir para os seus colaboradores, para os seus clientes, para a gente lotar o estádio e empurrar o time do Vossen. Mas, de qualquer maneira, quem acreditava que não haveria o jogo e que o Vossen ganharia 3 pontos sem sujar a farda, ou a traia, ou o uniforme, como queira, está enganado. Vai ter jogo. Aliás, a delegação do Vossen viaja no sábado já, vai ficar hospedada em Mirassol, que é 10, 15 quilômetros de Rio Preto, e no domingo viaja para Rio Preto. Domingo à tarde será o jogo, às 15 horas. Até agora, a Federação Paulista ainda não divulgou quem apita o jogo lá em Rio Preto,
não tem sido uma preocupação do Vossen, pelo menos nas últimas partidas, ou seja, o Vossen não tem tido preocupação com a arbitragem nos últimos jogos, pelo menos não tem reclamado. E repito, América de São José do Rio Preto, que muita gente diria que é uma galinha morta, não é. É um time qualificado, está entre os 16 e, como o próprio técnico Carlinhos falou, os 16 times qualificados têm condições de brigar pelo acesso. E ele tem estudado bastante o time do América para não ser surpreendido. E hoje eu tive de manhã, lá no campo do Almoxarifado, onde o Vossen realizou o seu treinamento. Eu vou colocar a imagem do Carlinhos, técnico do Vossen, e o seu áudio, para quem está acompanhando no Facebook. No Instagram, eu não consigo ainda dividir imagem. Vou aprender ainda, né? Se alguém se habilitar para ensinar, também estou à disposição aqui. Mas, de qualquer maneira, acho que vai dar para ouvir o áudio. Eu vou colocar bem próximo aqui do falante, porque eu imagino que dê para ouvir o áudio do técnico Carlinhos do Vossen falando sobre os preparativos para a partida em Rio Preto. Vamos ouvir. Fala, Carlinhos. Falo eu primeiro, né? A saudação a você, meu amigo, a saudação a você, minha amiga, em especial a torcida do Vossen. Nós estamos falando neste momento ao vivo aqui do campo do Almoxarifado da Prefeitura, onde o Vossen acabou de realizar mais um treinamento visando a partida de estreia na terceira fase contra o América de São José do Rio Preto. Em princípio, alguns acreditavam que essa partida poderia não acontecer em razão de uma crise em função de os jogadores do América estarem com salários atrasados. O presidente do América já informou que o pagamento deverá ser feito na sexta-feira. Já começaram a vender ingressos para a partida, ou seja, a partida está confirmada. Independente disso tudo, o técnico Carlinhos está trabalhando. Semana decisiva para mais uma fase que se inicia, Carlinhos. Bom dia. Bom dia a todos. Semana boa, né? Estamos trabalhando em busca de novos objetivos, né? Agora é um quadrangular onde te dá uma condição para ir para outra fase de mata-mata, né? Então a equipe está bem preparada. Tivemos uma semana muito boa em todos os aspectos, né? Nós não podemos se preocupar com essas questões extras. Eu acho que cada um tem que fazer o seu trabalho, independente de que situação se encontra as equipes, né? E nós temos que fazer o nosso. E eu tenho certeza absoluta que a gente, junto com os jogadores, diretoria, torcida, nós vamos lá em Rio Preto fazer um grande jogo e começar bem esse quadrangular. Para essa partida, algum desfalque na equipe do Vossen? Alguém no departamento médico ou algum jogador suspenso? Não, tá todo mundo ok, né? Graças a Deus. Teve só 2 jogadores agora que sentiram um pouquinho de desconforto, mas faz parte, né? Quem? O Beto, né? Sentiu um pouco de desconforto na virilha, mas amanhã ele já retorna a treinar novamente. Isso faz parte do treinamento, já que a gente tem uma semana cheia, né? E eu espero que todo mundo domingo tenha plenas condições de jogo, que a gente escolha os melhores para o jogo e faça um grande jogo. Taylor volta já cumprida a suspensão automática? Retorna o Taylor, né? O Alisson e o Gutierrez também, que foram jogadores que ficaram fora por 2 cartões amarelos. A gente teve que preservar esses jogadores com receio, logicamente, de perdê-los já para esse quadrangular. E eu acho que a gente fez a coisa certa, que o jogo contra o Mauá foi um jogo muito difícil, um jogo muito pegado, e a gente não poderia correr esse tipo de risco. A definição do time que joga em Rio Preto contra o América só sai momentos antes da partida? Assim, pra gente não dar margem para o adversário, né? Mas praticamente pode ser que seja a mesma equipe que jogou contra o Mantiqueira lá, né? Foi uma equipe que a gente já vem deixando uma estrutura 90% dela pronta. Pode ser que haja alguma mudança, mas sempre as mudanças que vai acontecer é para a melhora da equipe. A delegação viaja no sábado? A perspectiva é a gente viajar no sábado depois do almoço, né? Para que os jogadores descansem o máximo possível para esse grande jogo no domingo contra o América em Rio Preto. Muito obrigado ao técnico Carlinhos, da equipe do Vossen. Acabou neste momento o treinamento aqui no campo do Almoxarifado da Prefeitura de Assis. O Vossen realizou esse treino no período da manhã
Como disse o técnico, no final de semana, o time viaja sábado para a cidade de Mirassol, onde ficará a delegação hospedada, e no domingo, logo após o almoço, segue para Rio Preto, às 15 horas, no estádio Benedito Teixeira. O Teixeirão, em São José do Rio Preto, tem América e Vossa em abertura da terceira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Ao vivo, repórter Reinaldo Nunes. Muito bem, muito bem. Deu para ouvir quem está aqui no Instagram. Não temos possibilidade de colocar a imagem, mas foi possível, imagino, ouvir o áudio. E o técnico Carlinhos deu algumas informações. Ele esconde muito leite, né? O Carlinhos é o tipo do técnico que você pergunta, ele sempre responde de maneira genérica, para não abrir muito, principalmente para o adversário. Até porque hoje em dia, como eu havia comentado, a tecnologia possibilita rapidamente você ter informação do seu adversário. Então, por exemplo, ele não fala o time que vai entrar em campo. A gente suspeita. Pelo treino que a gente viu hoje, lá no campo do almoxarifado da prefeitura, e até pelo que ele disse, pode haver mudanças, mas é bem provável que ele repita a escalação do time que entrou em campo contra o Mantiqueira, aquele jogo da quarta-feira à tarde que o Vossen ganhou lá em Guaratinguetá contra o Mantiqueira, jogo em Guaratinguetá. Então, se manter o time, ele confirmou que ele poupou o Alisson e o Gutierrez, porque tem 2 cartões amarelos. Ele ficou com medo de colocar esses 2 jogadores, eles levarem cartão contra o Mauá e desfalcar o time contra o América na estreia da terceira fase. Mas vai ser um risco constante agora, né? Vai ser um risco constante. Se tomar cartão no jogo de domingo, já fica fora na quarta-feira contra o Barbarense. Se tomar contra o Barbarense, fica fora em São Carlos. É o risco por terem tomado 2 cartões amarelos. Independente disso, é bem provável, então, pelo que disse o técnico Carlinhos, que o Vossen deve entrar em campo em São José do Rio Preto, no domingo, às 3 da tarde, com o Sivaldo, goleiro, João Silveira, na lateral direita, Samuel e Alisson na zaga. O Harinson na lateral esquerda, Iago na cabeça de área, o Júlio Simas, que ganhou a posição, e o Gutierrez, que volta ao time. No ataque, ele deve manter o Alisson, Taylor e Brian. O Vossen está com os nomes tudo americanizado, né? Alisson, Harrison, o Alisson, Taylor, Gutierrez, Brian, ainda tem o goleiro Ellison, Cleiton, tem um monte de nome, mas independente do nome, isso é detalhe, né? Então o Vossen deve entrar em campo com Sivaldo, João Silveira, Samuel, Alisson e Harrison, Iago, Júlio Simas e Gutierrez. O Alisson, ponta direita, que joga pela esquerda, o Taylor, centroavante, e o Brian, ponta esquerda, que joga pela direita. Esse deve ser o time do Vossen. E uma única dúvida é o Beto, que sentiu um desconforto e está se recuperando. Ele deve viajar, deve estar à disposição também. O Beto é considerado aí o primeiro jogador a entrar quando ele precisa de mudança tanto no meio-campo como no ataque, como também o Mateuzinho. Mateuzinho, quando entra no segundo tempo, tem rendido bem mais do que quando entra como titular. Mas, enfim, esse deve ser o Vossen para enfrentar o América em Rio Preto neste domingo às 3 da tarde. O outro jogo do grupo, nós teremos no outro jogo do grupo a equipe do União Barbarense, enfrentando o Grêmio São Carlense. Esse jogo acontece no sábado, às 3 da tarde. Ou seja,
No domingo, o Vossen já vai entrar em campo sabendo o resultado de União Barbarense e Grêmio São Carlense, que se enfrentam no estádio de Santa Bárbara do Oeste no sábado, às 15h. Tá bom? Para finalizar o nosso Bola na Rede, eu tinha prometido, claro que eu vou falar também que ontem, pela Copa do Brasil, o Flamengo deu um grande passo para chegar à final ao vencer o Grêmio em Porto Alegre por 2-0. 2-0. O jogo da volta será no Maracanã. O Flamengo pode perder até por um gol de diferença. Diferença de 2 gols, decisão, penalidades máximas. E na outra semifinal, o Corinthians venceu o São Paulo em Itaquera, 2-1, e joga por um empate no Morumbi. Os 2 jogos acontecerão somente em agosto, me parece dia 16. Pelo Campeonato Brasileiro, a rodada 17, penúltima rodada do primeiro turno. Ou seja, o Botafogo vai ficar com o título, né? Já campeão simbólico do primeiro turno, porque tem 40 pontos, o Grêmio, que é o segundo colocado, tem 29, tem uma partida a mais para fazer, 32, pode chegar a 35 e a 38 com 18 jogos. Então, o Botafogo já pode comemorar o título simbólico de campeão do primeiro turno. Neste final de semana, então, nós teremos no sábado, 16h, mais uma pedreira para o Santos. Mais uma pedreira para o Santos, que poderia ter vencido o Botafogo e cedeu um empate. Agora, o Santos vai ao Rio de Janeiro pegar o Fluminense. Sábado, 16h. Também no sábado, 16h, em Porto Alegre, tem Internacional e Cuiabá. Também no mesmo horário, em Curitiba, tem Clube Atlético Paranaense e Cruzeiro. No sábado, 6h30, já comecinho de noite, na Arena Itaquera, em São Paulo, Corinthians e Vasco. E ainda, no mesmo horário, no Ceará, Fortaleza e Bragantino. No sábado, também 9h, jogão Atlético Mineiro e Flamengo no Mineirão. No domingo, 11h, São Paulo e Bahia. E no domingo, 16h, Botafogo líder e Coritiba. E também América Mineiro e Palmeiras. 6h30 no domingo, termina a rodada com Goiás e Grêmio. São, então, as informações do esporte. E aqui terminamos mais um Bola na Rede, com informações do esporte de Assis, da região, e também as informações do Campeonato Brasileiro. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de quinta-feira e já vou antecipar. Ótimo final de semana. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo. Boa noite.